Olá, este é o Você Pode, podcast do curso de Direito da Unifeob. E hoje nós vamos quebrar o padrão. Trata-se de uma homenagem ao criador, idealizador, organizador de algo que realmente representa e simboliza coisas muito importantes para nós. Hoje nós vamos conversar com o professor João Fernando Alves Palomo. Quem vai conversar com ele? O Éder, professor Gustavo, nosso presida, professor João Fernando, eu, o Gustavo Zulli e o professor Siaco, carinhosamente chamado pelos amigos de Twin. Ô João, eu vou ser o primeiro a fazer uma pergunta para você. E eu realmente tô louco para saber, porque eu te conheço bastante, para ver o nível da sua verdade e autenticidade. Como é o João Fernando Alves Palomo, professor João Fernando Alves Palomo, pelo João Fernando Alves Palomo? Uma pergunta autêntica, né? Primeiramente, eu queria agradecer e dizer que tem que se colocar um contexto nisso. Eles me chamaram aqui para assistir uma palestra de uma pessoa que ia falar sobre os novos rumos do curso de Direito. E o coordenador do curso falou assim, você vai de camisa de manga comprida, como roupa de advogado. Falei, tá bom, vim. Aí cheguei aqui, era para ser entrevistado. Não tem problema nenhum. Eu, Ciro, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa extremamente feliz com tudo que já aconteceu na minha vida até agora. Obviamente que a vida não é só felicidade, mas eu tenho muitos motivos para dizer que eu sou uma pessoa feliz. Eu fui criado numa família que eu amo muito e depois me casei, construí uma família também que só me deu alegria, só me deu felicidades. E entrei numa terceira família, que é a família da Unifeob, onde eu também tenho muitos motivos para dizer que eu tenho grandes amigos, alguns que causam algumas surpresas, mas sou também uma pessoa muito feliz. E procuro, como docente aqui do curso, ensinar, passar para os alunos um pouco do grau de necessidade que a sociedade precisa de distribuição de justiça. João, eu vou tomar liberdade agora, então, minha oportunidade. Que nós conhecemos o lado João Fernando professor. Isso você deixa muito claro no seu dia a dia dentro de sala de aula e também nas nossas conversas como professores. Mas o podcast você criou, idealizou para mostrar o lado diferente do professor. Então, eu queria que você me contasse algumas coisas. Você, João Fernando, escolheu direito por quê? Você tem uma paixão pelo rádio, você tem uma paixão pelo jornalismo, mas por que direito? Conta pra gente. Eu comecei a trabalhar em rádio com 16 anos de idade, na Rádio Piratininga. Eu apresentava um programa à tarde que se chamava A Saudade Também é Jovem, das 16 às 18 horas. Nessa minha incursão pelo rádio, antes de entrar na faculdade ainda, nós fomos participar do programa Cidade contra Cidade, que era um programa do SBT, do programa do Silvio Santos, era um quadro do programa do Silvio Santos. E lá no programa Cidade contra Cidade, nós tivemos um embate muito grande com o locutor que representava a cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, porque ele não queria que fosse apresentado um quadro de São João que tinha o pianista Cláudio Richerme. E na hora que o Silvio Santos passou para que eu fizesse a defesa, eu fiz uma defesa muito veemente e saí de lá convencido de que eu podia, de qualquer forma, apresentar a minha mania de falar, o meu gosto pela fala, para defender alguém. Eu achei que eu iria ser advogado criminalista. E dali eu voltei confiante que eu poderia ser advogado. E outras pessoas também disseram, nossa, você foi bem, por que você não faz direito? Nossa, você foi bem, você devia ser advogado. E eu acabei me empolgando com aquilo, acreditando que poderia ser advogado. Quando eu entrei na faculdade, logo nos primeiros 2, 3 anos de faculdade, eu ia muito assistir júri no Fórum de Campinas. E lá eu vi que, na realidade, eu não tinha nada a ver com direito penal, com direito criminal. Eu tinha acesso
ao plenário do júri para assistir, ficava lá o dia inteiro assistindo e saía de lá e falava assim, não, eu não vou fazer isso. E aí daí eu enveredei para outro caminho, que não foi o direito penal. Eu só tive uma ação penal pela assistência judiciária em toda a minha vida e enveredei por outro caminho, prestei concurso, entrei na prefeitura, fiz muita ação trabalhista, que foi antes de eu entrar na prefeitura e no comecinho, e, enfim, virei advogado. Posteriormente eu virei docente. E aí eu virei professor aqui na faculdade, que eu agradeço muito de só ter virado docente depois que eu já era concursado na prefeitura, porque com certeza se eu tivesse sido docente antes de ter entrado na prefeitura, eu não teria prestado concurso nunca para trabalhar na prefeitura, eu teria ficado só como docente. E o senhor acabou de matar a próxima pergunta que nós faríamos, porque a pergunta era justamente essa. Se hoje em dia o senhor se considera um ex-procurador municipal que leciona as unidades de direito constitucional e prática jurídica tributária, ou se o senhor se considera um professor que é ex-procurador municipal. Como o senhor disse, diante de toda a sua história com o direito, diante de todas essas passagens, ter assistido ao tribunal do júri, ter passado pela advocacia, a vida jurídica e depois pela docência, a gente queria saber e tinha pensado em questionar nesse sentido. O que mais te pegou? Foi a docência? Foi a advocacia? Não tem preferência? Como que funcionou na vida do senhor? Em primeiro lugar, eu te agradeço de me chamar de senhor, que me envelhece bastante. Vou te dar 3 cocão na hora que a gente sair daqui, tá certo? Eu vim fazer pós-graduação em Direito do Trabalho na FEOB. Primeiro curso de pós-graduação, um dos primeiros cursos de pós-graduação que teve aqui na nova fase da FEOB. E aí lá, na pós-graduação, eu fui convidado para dar aula de prática do Direito do Trabalho aos sábados. Era uma época assim que tinha aula aos sábados, a gente ficava lá dando aula toda manhã e tal. E aí um belo dia eu estava comendo uma pipoca naquele carrinho que tinha ali em frente, encontrei com essa figura aqui, que atende pelo nome de professor Ciro, e ele falou, ele acho que ele era no coordenador do núcleo, né? Que tinha a prática. 99. Aí ele estava indo para a diretoria, ele pegou e me convidou para dar aula de Direito do Trabalho. E eu comecei a me empolgar com as aulas dentro da sala de aula, comecei a me empolgar com a possibilidade da docência fazer parte da minha vida, e aí a coisa foi mudando de ritmo. Eu passei a me considerar muito mais professor por gostar muito mais do que efetivamente advogado com carreira na Procuradoria do município de São João da Boa Vista. Eu sou muito grato por tudo que a prefeitura me proporcionou. Eu sou muito grato pela carreira de quase 30 anos como procurador da prefeitura municipal, mas eu reafirmo, onde eu me encontrei e onde eu digo que eu sou feliz foi na docência. A Procuradoria tem um serviço muito pesado, é um volume de serviço muito grande, é uma responsabilidade imensa e a gente acaba esquecendo muitas vezes de procurar tese, de montar tese, porque não dá tempo. Execução fiscal, por exemplo, é um negócio que é de enxugar gelo. Todo dia vem uma carga, todo dia não, toda semana vem uma carga de processo que você não dava conta de fazer tudo até o final. Se não tivesse estagiário lá para ajudar a gente não conseguiria. E a docência não. A docência você tem possibilidade de estudar, você tem possibilidade de aprender. Eu sempre digo, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Seja porque eu estudo para dar aula, seja porque o meu relacionamento com os discentes dentro da sala de aula acabam tendo uma interação que me permitem aprender com eles também. João, você falou bastante a respeito do seu gosto e da sua satisfação pela docência, um pouco do rádio também, que é uma paixão que você sempre teve. E me diga agora, não sei se você pode responder, e a paixão pelas escolas de samba? Como é que fica isso? Esse povo é falso, que vocês não fazem. Em 2000 e não sei quanto, numa sexta-feira, eu peguei e falei para um professor assim: deixa eu ir embora que eu vou desfilar hoje na Unidos do Peruche. Mas eu não ia desfilar. No dia seguinte eu encontrei com esse professor, que eu não vou dizer o nome, na rua, e ele falou: rapaz, eu fiquei até 3 horas da manhã esperando a Unidos do Peruche entrar. Mas eu não vi você desfilando lá. Mas eu gosto de escola de samba, eu gosto de assistir, mas nunca desfilei. E essa foi uma brincadeira que eu fiz. Não achei que eu fosse causar esse mal
Para a pessoa que ficou até 3 horas da manhã esperando a Unidos do Peruche entrar na avenida. E... Esse professor não sou eu, tá? Não, não é. Esse não é o Twin. Twin é meu amigo. Eu não faria isso com ele. Mas é um professor que é muito meu amigo também. Eu não sei se até hoje ele sabe que eu não desfilei na escola de samba. Se ele não sabe, ele vai ficar sabendo agora. João Fernando, uma pergunta aqui, já que o Twin relembrou algumas histórias, né? Eu lembrei uma história agora do motorista de cometa, mas eu não vou perguntar disso. Não vou falar do motorista de cometa. Não, eu vou falar. Então, a minha pergunta é o seguinte, a gente sempre conversa bastante de futebol, é nossa paixão também, e você foi repórter de campo, né? E eu queria saber uma história, sei lá, divertida, estranha, que você viveu. Eu sei que você não vai poder falar do Mundial do Palmeiras, né? Não era vivo nessa época, né? Não era vivo nessa época, que nem tem também. Mas a minha pergunta é essa. Qual Ele veio para me entrevistar ou para me ofender? Qual momento inusitado você viveu na beira do campo? Eu vivi muitos momentos inusitados e vivi muitos momentos perigosos também. Uma vez em Leme, transmitindo Campeonato Paulista da Série B, Palmeiras e Lemense, o cara me amarrou no alambrado. Ele pegou o fio, jogou assim e eu não conseguia sair. E aí depois eu consegui tirar o fio da maletinha, né, que naquela época era tudo com maleta, né? E fui para o meio do campo. Quando eu voltei, eu terminei a transmissão do jogo debaixo da mesa do representante, de medo do cara me amarrar de novo. Mas a melhor história que eu tenho foi na transmissão do campeonato, abertura do Campeonato Brasileiro, acho que de 82, do Maracanã. Porque assim, a gente transmitia campeonato da Série B, mas quando terminava o campeonato da Série B, a gente ia transmitir jogos grandes para a gente poder se divertir também, né? Aí terminou, era Palmeiras e Flamengo, e o back do Palmeiras era o Luiz Pereira. Quando foi o intervalo, eu falei, eu vou entrevistar o Luiz Pereira, né? Eu sou palmeirense, não sei se as pessoas saem. Saí em direção ao coisa assim, e o Luiz Pereira vindo em direção a mim. Falei, nossa, você vai dar entrevista para mim, né? Aí eu, Luiz Pereira, eu fiz a primeira pergunta, ele me empurrou assim, ó. Me tirou do lado, porque o Flávio Prado, que era da TV Record, estava vindo atrás de mim. Ele me empurrou, quase que ele me derruba no campo. Eu nunca mais falei bem do Luiz Pereira. Ô, João, eu fiz uma investigação e eu queria saber da sua boca o que significam para você o cubo mágico, o sofá da sua sala, atravessar a sala de joelho, a sala não, a sua casa de joelho. O que essas coisas têm em comum, João? Nossa Senhora, Vânia, minha esposa, foi consultada. Só pode ser. Ai. Eu tenho algumas, como é que chama? Não é mania, tenho algumas superstições. Superstições, Eu não falo que é crença, porque crença é questão de religião e eu nunca pedi para Deus fazer eu ganhar para outro perder, né? Mas eu tenho algumas superstições. Uma vez, acho que era o campeonato de 2015, que a final do Campeonato Paulista foi Palmeiras e Corinthians. Acho que foi 2015, não sei. E aí começou a disputa por pênalti no final. E a coisa estava apertada daqui para lá. Foi 2015? Eu acho que foi. Aí eu peguei e falei assim, se o Palmeiras for campeão, eu vou de joelho até o quarto. E aí o Palmeiras foi campeão. Aí eu atravessei minha casa de joelho, assim, na hora que eu estava atravessando a casa. A minha esposa, não sei se ela saiu do quarto, não sei de onde que ela saiu, falou, o que está acontecendo? Eu estava só pagando uma pequena promessa. E a outra questão foi o cubo mágico. Do cubo mágico. Eu faço cubo mágico faz muito tempo, mas não faço muito, não. Faço umas 40, 50 vezes por dia só. Quando eu sento para assistir televisão, eu pego o cubo mágico. Agora, quando o Palmeiras toma gol, aí eu pego o cubo mágico. Se eu já não tiver com ele na mão, eu pego o cubo mágico, porque o cubo mágico ele tem o poder de reverter. Ele é mágico, ele é mágico. Por isso que ele chama mágico. Você sabe fazer cubo mágico? E o sofá, que eu não entendi. É o sofá que eu assisto o jogo no sofá, deve ser isso, né? Tá, mas mesmo lugar sempre? Opa! Sempre no mesmo lugar. E aí de alguém, por exemplo, quando meu filho estava aí, que ele vinha assistir jogo comigo, ele já sabia que no canto do lado direito sou eu que sento. Não sei se ganha, mas eu acho que deu uma melhorada boa na vida do Palmeiras depois que eu comecei a fazer essas coisas. Aproveitando o gancho, entre nós, professores, aqueles que convivem com você, nós temos uma história muito conhecida
da história da época que você trabalhou como motorista. Que você não... Você passou. O Éder, eu achei que ele ia perguntar, mas ele não teve a coragem. Então conta a época que você teve que trabalhar também como motorista de uma empresa famosa de ônibus. Minha gente, eu fui designado pelo coordenador do curso há muitos anos para levar uma turma para assistir a audiência do Tribunal de Ética da OAB em São Paulo. E nós fomos de van com um motorista da fundação, não sei se ele era da fundação, se ele era contratado, e ele nos deixou lá na Praça da Sé, um lugar bom, né? Na Praça da Sé em São Paulo, fomos lá, assistimos ao Tribunal de Ética. E quando deu 5 horas, terminou a sessão, nós tínhamos marcado com ele na Livraria Cultura, que tinha na esquina ali, não sei se tem, que faz muito tempo que eu não vou lá. E 5 horas o cara não aparecia, 5h15 o cara não aparecia, naquela época não tinha celular, né? Não é, o celular ele é novo, não sou eu que sou velho, é o celular que é novo. 5h15 o cara não aparecia, 5h30 não aparecia. Peguei e falei assim, gente, é melhor não a gente pegar um metrô aqui e vamos embora, né? Porque... nós vamos ficar aqui esperando até quando? Não tinha como comunicar com ninguém e tal. E aí nós pegamos o metrô, fomos para a rodoviária, pegamos um ônibus da Cometa e viemos embora para São João. Todo mundo de mão dada? Normal. Não estava ninguém de mão dada, não. Parecendo excursão de escola. Assim. Não tinha nada disso, não. Viemos Os alunos disseram que foi isso que aconteceu. Não, que isso, teve isso não. Vamos falar a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Aí quando chegamos em São João, aí o motorista apareceu lá. Aí eu cheguei aqui em São João, já estava aquele alvoroço, né? O que aconteceu? Tal. Falei, nós viemos de Cometa. Viemos de Cometa. E aí um rapaz que tinha lá na época, que ele coordenava o curso, hoje ele não está mais entre nós, porque ele está na área da religião, né? Ele é padre agora. Ele pegou e começou a falar que eu era motorista da Cometa, espalhou para a faculdade inteira que eu era motorista da Cometa. Faz 6 meses que ninguém fala isso, agora apareceu no podcast, vai todo mundo começar a falar a mesma coisa de novo. São meus amigos. Ô, João, e nessa viagem, é verdade que vocês pararam no Rancho da Pamonha para comer um lanche? Não, o Rancho da Pamonha foi na ida, né, Twin? O Rancho da Pamonha foi na ida. Na ida. Por que no Rancho da Pamonha? Porque eu sou uma pessoa que eu sou filho de mineiro. Entendeu? Então, como a sessão do Tribunal de Ética começava às 13 horas, eu falei, nós vamos tocar até próximo de São Paulo. Na hora que chegar próximo de São Paulo, a gente para, vê o horário, que vai ver se dá para parar ou não. Rancho da Pamonha é o último lugar perto de São Paulo. Mas o que me criticaram porque parou no Rancho da Pamonha, porque eles queriam parar no Frango Assado, no Lago Azul, e nós paramos no Rancho da Pamonha, que era o pior que tem, né? Só antes de dar a palavra para os demais, o Clóvis de Barros, que teve dando palestra pra gente, contou a história do pamonha. Você também comeu 2, 3, 4 pamonhas lá no Rancho da Pamonha nesse dia ou não? Não, nem comia pamonha. Nem sei qual que é a história do Clóvis de Barros. Mas eu não como pamonha. Pamonha eu sou muito ruim de digestão. Pamonha me ataca a digestão. Ô, João, abre o jogo pra nós. Você gosta de sonho de valsa? Eu gosto, mas Isso tem é um uma cara falácia. aqui... Eu gosto, mas tem um cara aqui que gosta mais do que eu. Tá certo? É outra história também. O coordenador do curso comprou sonho de valsa para distribuir no Dia da Mulher, no Dia das Mães e tal. E aí sobrou um saco de sonho de valsa lá na secretaria da faculdade. As más línguas falam que é 2. Hã? As más línguas falam que é 2 sacos. 2 sacos de pamonha? Não sei se é 5. verdade. 2 sacos de pamonha. 2 sacos de sonho de valsa. E aí, eu devo ter comido uns 2 sonhos de valsa só e o Éder comeu o resto. E eu levei a fama porque eu sou o que fico quieto, entendeu? Eu fico quieto, aí quando eu chego, a coisa já tá esgotada já e todo mundo pôs a culpa em mim. Só que quem fez na semana seguinte... Você não gosta fez de doce, exame, né? Tava com diabetes, era o Éder, não era Você eu. não gosta de doce. Eu, aliás, como pouco doce. Ô, Gustavo, pode ir. Eu não fiz pergunta desse tipo pra ninguém. Quem tá acompanhando os podcasts estão vendo que eu não entreguei ninguém, tá certo? Os doces só são comidos quando eles aparecem no campo de visão, né? Fora isso. Mas, João, já que a gente tá falando de hobby, né? Palmeiras, motorista de ônibus, o senhor gostava bastante, sonho de valsa. Fala uma coisa pra gente. Qual que é a sua relação com a música, especificamente com a banda KLB? Porque muitos de nós aqui já entramos na sala dos professores e nos deparamos com um show, porque aquilo lá é uma show. vez só. Pagamos ingressos algumas vezes pra poder acompanhar, mas o senhor canta sempre uma música específica do KLB. Eu gostaria de saber se tem alguma relação anímica com essa banda. Não é verdade, tá havendo um exagero muito grande por parte do companheiro Gustavo, que tá
já que ele está com a camisa vermelha, tá vendo um exagero muito grande. Eu só sei tocar uma música no violão, que é essa música do KLB, e tem um violão lá na sala dos professores. Uma vez eu peguei, inocente, comecei a tocar essa única música que eu sei, e aí eles espalham que eu só toco essa música todo dia, que eu só sei tocar a música do KLB. É verdade, eu só sabia, né? Hoje nem sei mais tocar a música do KLB. Você quer ir, Éder? Posso ir? Não, pode ir, pode ir. É verdade que toda reunião que nós temos professores, você faz questão de perguntar para o Ciro se pode responder a lápis? Com o objetivo de irritar as provas, as questões que ele pede para que nós possamos responder, assinar. Tudo que você puder fazer para irritar o Ciro é pouco. Porque faz 20 anos que eu escuto essa história do Cometa por iniciativa dele. Tá certo? Então, tudo que você puder fazer para irritar o Ciro é pouco. E essa é uma das questões que ele fica bravo quando a gente pergunta se pode ser feito a lápis ou não. Ô, João, eu vou para um assunto um pouquinho mais normal, né? Porque esse pessoal é muito traíra. Eu vou homenagear o João e todo mundo tirando sarro dele, né? Que vergonha. Ô, João, o pouco que eu convivi, eu acho que faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu conheço o senhor. Nossa, só isso? Acho que é 6, mais de 6. Pensei que já te conhecesse há uns 100 anos, já, tanto que você já me irritou. Ô, João, eu sei do amor e o orgulho que você tem de seus filhos. Ah, sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que os dois estão já com a carreira profissional muito boa já, né? Eu acho que seu filho está no exterior agora. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua relação com seus filhos. Bom, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na vida, como eu disse no começo, é da família que eu construí. E os meus filhos são motivos para mim de muito orgulho mesmo. Tanto a Camila quanto o João Paulo são pessoas que têm um relacionamento muito fraterno e muito amoroso comigo e com a minha esposa, com a Vânia. Tanto um quanto o outro se construíram profissionalmente sozinhos, terminaram a faculdade, foram atrás e, graças a Deus, estão bem encaminhados. Eu tenho orgulho de olhar para os meus 2 filhos e falar que, graças a Deus, eles deram gente na vida. E isso realmente é uma coisa que me emociona e que me deixa bastante satisfeito. Acho que todo o esforço que foi feito, todo o esforço que eu e a Vânia fizemos para educá-los, está sendo recompensado agora, depois que eles são adultos. Muito obrigado por fazer essa pergunta. Agora, pelo menos, eu fui homenageado. Não, então, ainda dentro do campo da homenagem, para aqueles que são de São João da Boa Vista e tiveram a oportunidade também de ir até a Caixa Econômica Federal, muitas vezes você trabalha lá também no andar superior, né? Então, aqueles que tiverem a oportunidade também poderão encontrar o João Fernando no andar superior, porque o irmão é semelhante. Então, eu tenho um irmão que trabalha na Caixa, as pessoas me confundem muito com ele, porque dizem que nós somos parecidos. Eu, particularmente, não acho. Mas já fui até chamado a atenção lá embaixo na Caixa uma vez, que o cidadão saiu e falou assim: eu acabei de vir lá da tua mesa, a moça disse que você está em Piracicaba. Eu falei: não, eu estou aqui. O que o senhor queria? Ah, é que não sei o quê. Na hora eu percebi, né? Percebi e falei assim: esse cara está me confundindo. Não vou falar para ele de uma vez que eu não sou eu, para ele não sentir o baque. Eu falei: mas o que o senhor precisa? Não, eu queria conversar com você lá na mesa. Eu falei: não, mas eu não tenho mesa, que eu trabalho na prefeitura. Eu sou procurador. Ah, você não é o Marcelo? Eu falei: não, não sou, eu sou o João. O Marcelo é o meu irmão. Então você me desculpa, tal. Mas isso foi uma das vezes. Eu sou confundido com meu irmão rotineiramente, em tudo quanto é lugar. E fico orgulhoso também, que eu gosto muito do meu irmão. Ô, João, vamos lá. Eles não têm pergunta nenhuma para você. Conta uma coisa, vai. Vamos agora que está gravado e vai ficar para eternidade isso, porque isso aqui você idealizou para que fosse uma homenagem para todos e esse é um momento de homenagem para você. Então nós vamos poder revisitar isso, seus netos vão revisitar isso e vai ser algo extremamente importante. Conta pra gente, do fundo do seu coração, você acredita ou não que o Palmeiras tem Mundial? Eu tenho absoluta certeza. Eu não queria fazer isso, né? Eu tenho absoluta certeza que o Palmeiras tem Mundial. As pessoas precisam entender um pouco da história do futebol no Brasil para ver se o Palmeiras tem Mundial ou não. Sem querer te interromper, ontem nós estávamos conversando sobre isso. Não tem problema. Nós estávamos conversando sobre isso. Soares. É verdade ou é mentira que esse Mundial do Palmeiras foi disputado no campo do Pratinha? Não, é mentira isso. Foi disputado no Rio de Janeiro.
E o Palmeiras tem Mundial, assim como tem. O São Paulo também tem Mundial de um jogo só. O Corinthians tem Mundial de um jogo só sem ter Libertadores. Então é tudo relativo. A FIFA reconhece. E tchau, um abraço. Tem Mundial. Ô, João, voltamos no futebol. Você sempre... Vamos falar um pouco de viagem? Não. Vamos falar de futebol. A gente nota que durante as narrações de jogo, de futebol, cada locutor tem a sua mania, o seu jeito de narrar um gol, por exemplo, né? Então, eu queria que você, se pudesse, nos brindar com essa... fazer uma narrativa não tem de um isso. gol que você tanto fez, que são várias as oportunidades não que eu tem cheguei a ouvir você pela rádio. Não. Né? O meu gol, quando eu transmitia futebol, meu gol era um gol normal, era um gol comum. Não tinha Nada assim. de especial, nada de, Mas você não quer... de específico, não. Se o senhor fosse narrar o gol do Breno Senhor. Lopes na final de 2019, ou do Daverson, melhor ainda, na prorrogação, por favor. Roubou a bola Não, do Andrés Pereira. pra você, em caráter especial, em homenagem, eu posso narrar o gol do Sucos Del Valle. Ô, João, e pouca gente sabe, você trabalhou com o Demúcio, né? Esse que hoje está lá na Rede Globo, Sim, você trabalhou com ele, né? trabalhei com ele. Ele era locutor na Rádio Piratininga aqui em São João, eu era repórter. Aí ele foi fazer faculdade de jornalismo em Campinas e foi morar na República que eu morava. Aí ele ficou 6 meses lá e depois ele foi para Santos. Aí ele saiu e a gente mantém uma relação bastante cordial até hoje. Mas pouco contato, né? Porque a vida dele é uma vida muito corrida. Eu acho também que eu não tenho nem o que conversar com ele, porque o cara já deu a volta no mundo 16 vezes, eu vou falar o quê com ele? Mas ele é um cara bastante, assim, de vez em quando ele me manda um zap, eu mando para ele também, mas eu respeito muito o tempo das pessoas. E eu sei que ele é um cara extremamente ocupado, que ele não tem tempo para ficar mandando bom dia para mim no grupo da família. Ô, bom dia. Essa história é por causa do meu filho. João, meu filho fica no grupo da E família. ele não. saiu do grupo da família porque o filho dele fica mandando bom dia. Não é demais. A história não é dia o bom inteiro. dia que o filho dele manda. A história é ele sair do grupo da família. Ô, João, é assim, ó. Você deve ter feito quanto? Uns 15, 20 podcasts aqui? Você tem ideia professores de tem quantos nativa? foram? 20 podcasts. É. Então, você perguntou inúmeras coisas para inúmeros professores. Eu queria saber o seguinte: se o João Fernando estivesse sentado lá de cá, onde nós estamos agora, o que nós deixamos de perguntar para o João Fernando? Ô, Fê Gustavo, boa pergunta, hein? O que vocês deixaram de perguntar? Você viu? pra mim? É isso aí, cara. Tá vendo? Não sabe. Você fez isso com todos nós. Eu acho que vocês fizeram todas as perguntas. Mas eu acho que vocês poderiam ter sido um pouco menos traíra, né? Por quê? Porque assim, ó, todo mundo que marcou para vir fazer podcast, marcou com uma semana de antecedência, no mínimo. Então a pessoa já sabia que ia fazer. Eu vim aqui hoje para assistir uma palestra de um advogado que ia falar sobre os novos rumos do curso de Direito. Eu fiquei sabendo que eu ia ser entrevistado no podcast 5 minutos antes. Aí entrei aqui, não tive a oportunidade de fazer nada, porque ficou uma balbúrdia, todo mundo tirando sarro de mim, me ameaçando com fazer determinadas perguntas, e foi um pouco, eu acho que, de certa forma, foi um pouco traíra com a minha pessoa. Mas não tem problema nenhum. Os amigos, a gente releva essas coisas e não desconsidera. Eu acho que nós estamos caminhando para o final, vamos ter as perguntas tradicionais, mas só para complementar isso que você falou. Isso que nós estamos fazendo, que você idealizou, colocou em prática, fez esses 20 podcasts, na verdade é uma conversa sobre o futuro. É sobre o futuro. Porque a gente só vai aprender se a gente olhar os outros. Eu não preciso quebrar um braço para saber que dói. Então, eu conhecendo a sua história, sabendo da sua dedicação, do que você passou para chegar onde chegou. Então, nós estamos olhando para trás, mas projetando para os nossos alunos que vão ter a oportunidade de assistir aqueles que podem ser pessoas como você no futuro. Então, isso daqui o Ciro começou como uma homenagem, e eu acho que antes das nossas 3 últimas perguntas, que são tradicionais do podcast, isso aqui, por favor, interprete como uma homenagem, e que é a oportunidade que você está dando para muitos dos nossos alunos de se espelharem em você e terem um futuro brilhante. Se nós conseguirmos tirarmos 1, 2, 3 João Fernandos dali do curso de Direito,
isso vai ser motivo de orgulho para sempre, pro resto da vida. Muito obrigado pelo discurso. É por isso que você é o nosso presidente. Por isso e por causa do estacionamento que você está fazendo aí. Isso é piada interna também, tá, pessoal? Ô, Gustavo. Pessoal, encaminhando para o final agora, como já mencionado pelo professor Gustavo, a gente quebrou o protocolo, mas não vamos quebrar tanto assim. Então, seguindo o roteiro dos últimos 20 podcasts, faremos agora, professor João Fernando, as 3 perguntas já tradicionais e gostaríamos de ouvir dele, idealizador das perguntas, o que é que ele esperava como resposta ou o que ele tem para nos trazer como resposta. Professor João Fernando, o que estraga seu dia? Enxaqueca. Graças a Deus eu melhorei muito, mas eu já sofri muito com enxaqueca. Sofri com enxaqueca e a enxaqueca, a minha, por exemplo, ela tem, o Twin já me socorreu uma vez na rua. Me deu carona, tem na minha casa, eu saindo do serviço. A enxaqueca, ela tem um período de duração de 12 horas que eu não conseguia levantar a cabeça. E aí quando passa o período, de uma hora para outra você melhora. Então quem me viu de manhã indo embora para casa porque eu estava com dor de cabeça e depois chega à noite e me vê bem e fala assim, esse cara estava com dor de cabeça só para ir embora do serviço. E não é. Na realidade, é um problema sério que eu tinha, porque não sou muito bom de digestão, meu estômago não é bom de digestão e eu acabei melhorando bastante, mas ainda, de vez em quando, eu tenho algumas um pouco mais leves, mas a enxaqueca acaba com o meu dia. Por isso que você só come 4 pamonhas cada vez que você vai lá. Eu não E como não pamonha. come bombom. Pamonha eu não como. E nem bombom, né? Chocolate, eu só Bombom. como chocolate branco. Professor João Fernando, e o que você faz hoje que se você pudesse não fazer mais, você gostaria de não fazer mais? Quando eu montei o boneco da entrevista, eu coloquei essas 3 questões, eu coloquei essa questão por uma coisa que eu detesto fazer e que eu faço com uma certa frequência, que é dirigir na estrada. Só que a Camila, professora Camila, quando ela veio aqui, ela respondeu dirigir na estrada. Então, acabou ficando meio, né? Mas dirigir na estrada é uma coisa que, se eu ganhasse na Mega Sena amanhã eu contrataria um motorista só para dirigir na estrada para mim, porque eu não suporto, eu tenho medo, eu fico suado e eu dirijo. Mas de qualquer forma, à noite não. Meus horários de sair, quando eu vou na casa dos meus filhos e tal, tem que ser tudo de manhã ou à tarde. Mas dirigir na estrada é uma coisa que eu não suporto. Agora, tem uma coisa também que eu faço, não todo dia, que agora eu fiquei meio relaxado, mas eu fazia todo dia até o ano passado, que é barba. Eu não suporto. Eu ainda vou criar coragem de depilar a cara, porque eu não suporto fazer barba. Ou coisa que enche a paciência. Por que você não assume igual o Padre nosso? Kelman? Não, então, mas coça, né? Você deixa a barba coça. Você corta a barba, no outro dia você tem que cortar de novo. Então, uma coisa que eu não quero mais, uma coisa que eu não gostaria de fazer nunca mais é fazer barba. Por fim, professor João Fernando, acho que a mais importante, principalmente nesse momento bipolarizado que a gente está enfrentando, se você fosse presidente por um dia, ou em outras palavras, tivesse o poder ilimitado por um dia, o que você faria para mudar a humanidade? Eu mandaria prender, para nunca mais soltar, um ordinário que está fazendo uma guerra contra pessoas injustas lá como é que chama lá? Na Ucrânia. Entendeu? Mandaria prender aquele cara para nunca mais soltar. Prisão perpétua para nunca mais soltar aquele cidadão. Porque não é possível o tanto de inocente que está morrendo naquela guerra. Você está falando do Putin. Sim, do Putin. Pessoal, posso falar e depois a gente vai falando cada um pouquinho? Pode. Só para terminar? Pode começar. Então, João, muito obrigado pela oportunidade de ser seu amigo. Muito obrigado por compartilhar com você todas as noites aqui na faculdade. Eu me torno maior cada dia que eu encontro e tenho a oportunidade de conversar com você. Você é uma pessoa que eu quero ter perto sempre e desejo que você tenha muita saúde. Porque no tempo que nós estamos vivendo, o mais importante é nós termos saúde, porque você é muito inteligente, você dá conselhos bons, você é amigo, você é aquelas pessoas que se um dia eu precisar, eu tenho absoluta certeza que você vai estar à distância de um telefonema. Então, muito obrigado por partilhar comigo da sua amizade e espero que você tenha mais uns 30 anos de vida, porque nós estávamos conversando esses dias, mais uns 30 anos para que eu possa estar ao seu lado e partilhando dessa sua alegria contagiante, porque você torna o dia melhor de todos que estão ao seu entorno, viu? Receba essa homenagem, espero que a gente não tenha sacaneado muito, mas nós gostamos demais de você.
Muito obrigado, Gustavo. Não, sacanagem é brincadeira. A gente fala, mas eu gostei. Foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pelas palavras, Gustavo. João, eu quero agradecer a oportunidade que o Ciro fez o convite, de eu estar presente nesse momento. Quando que foi feito esse convite? Há mais de mês já, só você que não sabia. Eu tive com o Twin a manhã inteira hoje. E ele não me contou. Então, mas não podia. Então agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo a você que tudo de bom aconteça na sua vida por mais esses 30 anos que o Gustavo acabou de falar. Acredito que dá para chegar nos 40. Né? Vamos esticar um pouquinho. Né? Então, muito obrigado. Prazer de estar fazendo parte desse momento aqui. Valeu. Twin, eu que agradeço. Tanto agradeço a você, agradeço ao Gustavo, ao Zuli, ao Éder. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Espera um pouquinho. Tá bom. Ô, João, igual o Twin falou, o Gustavo falou, é um prazer muito grande estar aqui, fazendo uma homenagem para o senhor. A gente se conheceu quando eu fui fazer estágio lá na Procuradoria, você era procurador, né? Foi 6 meses, mas naqueles 6 meses a gente já teve uma afinidade muito legal. E, sei lá, um encontro, né? Essas coisas que a vida faz. A segunda pessoa, né? Porque eu vi o Ciro primeiro aqui quando eu comecei a trabalhar no curso de Direito. Eu encontrei o senhor. E aquilo ali foi, cara, foi muito... um negócio muito legal que veio do coração, até assim, um sentimento... Falei, cara, tô num lugar legal, porque o João Fernando tá aqui. Então, é muito... Até emocionante falar do senhor. O senhor é meu orientador de TCC, foi meu amigo e é meu amigo até hoje. É um prazer estar aqui para poder homenagear, tá bom? Muito obrigado, Éder. Muito obrigado. João Fernando, no mesmo sentido, eu também acho que desejo os votos da mesma forma que todos aqui desejaram, e eu só tenho a agradecer, primeiramente, por ter tido a oportunidade de ter aula com o senhor, que você sabe os aprendizados que eu levo para a vida e para tudo, para a vida e para os bancos acadêmicos, e agradecer pela oportunidade de ter sido seu amigo e estar sendo seu amigo, por todos os conselhos, por todas as dicas, por me receber super bem quando vim para cá. Às vezes estava meio perdido, tinha intimidade com o Ciro, assim como o Gustavo, o Twin, o Éder me receberam super bem. O senhor também foi super importante para mim e eu só tenho a agradecer, nada mais. Muito obrigado, João. Muito obrigado você, Zuli. Desculpa te incomodar tanto. Ô, João, eu acho que eu acertei ali na condução do curso de Direito mais do que errei. E isso eu posso falar com convicção, você é um dos grandes acertos. A gente se conhecia superficialmente, eu já o conhecia como procurador da prefeitura, e o Espírito Santo me iluminou. Eu tive a chance, a oportunidade, o presente divino de trazê-lo para cá. Só para variar, eu e o Gustavo, a gente não acerta nunca, né? Eu o amo, ele me ama, a gente se dá bem assim. Ele queria manter o padrão do seu você pode. É impossível, não tem jeito. Você é, para mim, um cara insubstituível. Muito obrigado. Portanto, olha, eu fico até meio sem o que falar, né? Porque eu sou muito agradecido por fazer parte do corpo docente da faculdade. Ao longo da minha carreira aqui na Unifeob, eu tive muitas oportunidades que me foram dadas lá atrás como professor de prática trabalhista, depois como direito do trabalho, depois TGE, depois direito constitucional, prática tributária, e todas essas oportunidades, elas me foram dadas pelo Ciro. O Ciro é uma pessoa de quem a gente tem até um pouco de dificuldade para falar, porque ele é essa emoção
que vocês estão vivendo aqui, estão vendo aqui. E, sim, como ele costuma falar, né? Qualquer coisa, eu estou à disposição. E ele sempre está à disposição. Ontem, eu te falei uma coisa na porta da sala dos professores. Tá certo? Falei, sou grato a você pelas oportunidades que você me deu, respeito você pela sua condição de coordenador e reitero tudo aquilo que eu falei ontem, porque tenho por você uma grande admiração. Então, nós estamos entre amigos. Twin, eu devo vários favores para o Twin, ele sabe disso. É uma pessoa que, nas vezes que eu precisei, ele também me socorreu, tá certo? E o mesmo eu digo em relação ao professor Gustavo, que é uma amizade assim, dos 3 professores, é uma amizade um pouco mais nova, mas já tem 14, 15 anos, não é verdade? E a gente tem um relacionamento muito aberto, muito franco, caminhamos juntos em muitas coisas, e eu só tenho a agradecer. O Éder e o Gustavo Zulli, o Éder no tempo que ele falou, e o Gustavo Zulli agora mais recente, são pessoas que eu incomodo demais. Porque eu peço muitas coisas para ele, faz isso para mim, tem como me ensinar a fazer isso? Tem, não sei o quê. Às vezes eu ligo, o Éder nem está mais na faculdade de Direito, às vezes eu ligo para ele e falo assim, Éder, aonde que está aquele negócio assim, assim? E ele está sempre ali. E são pessoas que, independentemente dessa relação profissional, têm uma relação pessoal com os dois que mostram um nível de amizade muito grande. Então, apesar de toda a trairagem que vocês fizeram comigo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha vida e, como eu costumo dizer, saio daqui com a convicção de que aprendi muito mais do que eu poderia ter ensinado. Hoje eu vi que talvez o modelo do podcast poderia ter sido feito assim mais leve, mais solto, com mais brincadeira e com mais piada. Muito obrigado a todos, muito obrigado Éder, muito obrigado Gustavo, muito obrigado Twin, muito obrigado Zulli e muito obrigado Ciro. E agora Tá faz bom? o encerramento tradicional do podcast. Nós estamos encerrando então o Você Pode, com o último podcast desta série, e em breve nós voltaremos com um outro modelo de podcast para os professores aqui do curso de Direito. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.